Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar sobre o quê? Sobre o Titanic. Gente, eu nunca levei tanto tempo fazendo um vídeo como esse. Eu acho que eu levei mais ou menos uma semana, então compartilha, dê like, porque esse vídeo merece. Bom, você tem que estar preparado para saber da verdade, porque esse vídeo vai a fundo e com certeza é o mais tenebroso sobre o Titanic que você já viu na sua vida. Certa vez eu disse para uma amiga minha que o Titanic tinha sido afundado. Era um mega sacrifício humano. E ela achou que eu era louca, porque todo mundo pensa que isso foi um acidente. E se você está pronto para saber da verdade, vem comigo. A prova mais forte e indiscutível para mim que isso foi um sacrifício humano, um mega sacrifício, é esse livro aí, Futilidade, O Naufrágio do Titã, escrito 14 anos antes do Titanic afundar. Dizia que seria um navio que andaria mais rápido que todos os outros navios. Ele iria quebrar o recorde de velocidade, mas ele ia bater no iceberg, iria afundar, iria matar 1.600 passageiros, porque ele não tinha bote salva-vidas suficiente. Olha que interessante. Existe uma regrinha básica que eu não sei quem instituiu, mas existe, é de que antes de acontecer uma grande tragédia ou uma grande calamidade, você tem que avisar o que vai ser feito. Isso se chama mensagens subliminares. Nem todo mundo dá confiança, mas elas estão aí. E o que tem de mais sinistro nessa história é que diz que o último presidente deste mundo seria o filho do presidente Donald Trump, sendo que o presidente Donald Trump não tinha nem nascido. Olha, como eles sabiam o nome do filho do presidente? Gente que nem sonhava em nascer. Que livrinho do coisa ruim. Vai vendo. A pergunta mais inteligente a se fazer nesse momento é: quem eram os passageiros do Titanic? Não era para qualquer um, né? Era o navio mais importante, imponente e poderoso da época. Era para milionários. Era para gente que dominavam este mundo. Qual seria o interesse que eles morressem? O que está por trás disso? Será que eles se opunham às ideias dos senhores do mundo? Será que eles estavam atrapalhando os planos da elite globalista? Vamos ver. Em 1910, 7 homens se reuniram em uma ilha. Eles fizeram nada mais nada menos que os senhores do mundo, e quando eles se reúnem assim, algo realmente ruim está para acontecer. Eles iriam criar um banco central que se chama Federal Reserva Banco. Estes homens são estes que você está vendo: Nelson e Frank, ambos representando o Império Rockefeller. Isso explica muita coisa. A criação de um banco? Talvez as pessoas que estavam encomendadas para morrer não estavam de acordo com isso. J.P. Morgan, o criador do Titanic, por que ele não estava na sua primeira viagem? Na inauguração do seu navio? Aí tem, né, gente? Porque J.P. Morgan, Robert Bacon, Henry Clay Fink e vários outros importantes homens das finanças cancelaram suas passagens no Titanic no último momento. Vamos ver se esse banqueiro tem alguma ligação com os símbolos maçônicos, satânicos e Illuminatis. A empresa dele se chamava White Star Line. Olha, parece a bandeira do PT, né? A bandeira comunista. E olha o prédio, o edifício, um triângulo no alto. Aqui uma coluna, outra coluna, formando o número 11. E quando ele morreu, olha o monumento que colocaram lá, no túmulo dele. Uma pirâmide, a mesma da nota do dólar. Que interessante, tinha que ter a assinatura Illuminati maçônica. Em 1911 foi criado o Ato de Reserva Federal. Em 1913 aconteceu realmente o Fundo de Reserva Federal, a implantação mesmo do projeto desse novo banco. E em 1912 aconteceu uma coisa. O que aconteceu entre o plano e o projeto feito realizado? O naufrágio do Titanic. Tinha que tirar do meio dessa história, no meio dessa conversa, pessoas que não estavam de acordo com a implantação desse projeto. Deixa eu ver se eu entendi, vamos recapitular esse assunto. Foi encomendada uma arca da morte para poder matar ricos e poderosos que se opunham à criação desse banco, que servia para vender armas de guerra para os inimigos, tanto para um lado quanto para o outro, e fazer muito dinheiro, e também criar uma dívida externa, onde todos os países deveriam eternamente a esse banco, uma dívida que ninguém nem sabe de onde veio, e eles nunca conseguiriam pagar, e essa dívida aumenta a cada ano. Vulgo dívida externa, que você já ouviu falar.
Logo em seguida, aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dando início, assim, à nova ordem mundial, à redução populacional e ainda falta a Terceira Guerra Mundial, de acordo com os escritos de Albert Pike, o pai da maçonaria. Sabe de nada, inocente. Em que isso mudou a sua vida hoje? Hoje você é um escravo livre. Você trabalha para comer, beber e dormir. Paga para nascer, paga para morrer. Era esse o projeto, e deu muito certo. E de novo nós chegamos no papado e nos jesuítas. O mundo gira, gira, ou não gira, e acaba caindo neles de novo. E o povo esperando a nova ordem mundial, e o povo esperando o iníquo aparecer. Eu não sei quantos iníquos eles estão esperando. Porque um jesuíta foi encarregado de subir ao Titanic na Inglaterra, de tirar fotos e planos antes do afundamento e descer na Irlândia com essa documentação. Agora vamos falar do capitão do navio. Esse capitão jesuíta, é claro que você não sabia disso. Era o capitão mais bem pago do mundo. Tinha 26 anos de experiência naquele mar. Ele conhecia aquele trajeto melhor do que a palma da sua própria mão. Repare nas fotos. Ele parece feliz? Era sua última viagem. Ele iria se aposentar. Mas não, ele está sempre preocupado, infeliz e pior, bebendo. Existem relatos de que o capitão Smith estaria bebendo logo antes do incidente, como é descrito nessa carta feita por um dos sobreviventes. Esse não era um capitão inexperiente, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Aliás, uma alta patente como essa não é dada a qualquer um, somente o iniciado. Então por que ele mandou acelerar o navio assim quando ele bateu no iceberg? Principalmente porque o capitão do Titanic, Edward Smith, deu ordem para os motores voltarem a funcionar. Ainda que numa velocidade menor, quanto mais o Titanic avançava, mais água entrava. O chamado por rádio também não foi correto. As coordenadas posicionavam o navio a 17 quilômetros a noroeste de onde ele de fato estava. Que raio de capitão mais experiente do mundo é esse que dá a localização do navio no lugar errado? E que não se preocupa que a tripulação que estava trabalhando naquele momento tem acesso aos binóculos que estavam trancados numa salinha e que ninguém tinha chave. O Titanic devia ter ouro importado de Marte, mas não tinha binóculo. E na hora que o navio afundou, em vez de soltar sinalizadores, não, o capitão mandou soltar fogo de artifício. Porque os sinalizadores também estavam trancados numa sala que ninguém sabia onde estavam. E não tinham a chave. Os outros navios ao redor pensaram o quê? É o Titanic, estão em festa. É um capitão ou é um moleque? Além disso, também não fez a simulação com botes salva-vidas. Gente, quando você entra no avião tem a simulação de acidentes. Quando você entra no navio tem simulação de acidentes. Isso acontecia desde aquela época, menos no Titanic. Desnecessário, não precisou. Por que esse capitão foi imortalizado nessa estátua lá na Inglaterra como um verdadeiro herói, sendo que ele não fez nada que presta? Por que também que ao invés de ter 60 botes salva-vidas, o Titanic só tinha 20? E por que também, em vez de colocar 40 a 70 pessoas num bote, colocaram 10 nos primeiros botes, 12? Foram praticamente vazios e só salvaram mulheres e crianças. É claro, eles não se envolviam com negócios da época, matando assim alguns capitalistas mais importantes do mundo. Porque nunca existiu uma foto real da rachadura feita pelo iceberg no Titanic. Real não tem. O jornalista Simon Moline descobriu que existia uma grande mancha preta do lado contrário do Titanic, o lado que ninguém via. Aquela mancha tão grande, tão enorme, deveria ter queimado pelo menos 2 semanas, enfraquecendo assim a lataria do Titanic. Não se assuste se os estudos dele for parar no fake news. Agora repare nessa estátua, um memorial às mulheres do Titanic. Isso nem mesmo parece uma mulher. E foi eternizado no filme do Titanic. Isso tá mais para uma cruz, né? A cruz de Malta.
Da maçonaria? Dos jesuítas? Pois é, a assinatura deles. Por um acaso o Titanic foi o único navio que afundou e matou essa quantidade de pessoas? É claro que não, e eu vou deixar na descrição outro vídeo provando que não. Então por que eternizam essa lembrança? Parece que gostam dessa calamidade. Parece uma vitória para ser eternizada e jamais esquecida. Todos os cantores de renome, não vou nem falar de Celine Dion, vou falar dessa mocinha aí que eu mal sei o nome, Ariana Grande. Não tá legal esse nome? Essa garota é uma tampinha, tá me lembrando de Alexandre o Grande. O que ela tá fazendo nesse marzão escuro e depois cantando essa música? O nome dela tá estranho, mas o nome Titanic também, porque vem da palavra titã, que significa aqueles gigantes muito maiores que os gigantes que estão presos hoje nas rochas. Uma clara homenagem aos demônios. O Titanic tinha a melhor propaganda do mundo. Ele tinha banho turco, saunas, sala de jogos, massagem, salão de beleza, estilista, jornal próprio, treinamento para animais. Fizeram a propaganda do melhor e mais moderno navio do mundo. Era o sonho de todo mundo dar uma passadinha nesse navio, não é? Com que propósito? Para morrer? Pior do que isso é ficar relembrando essa tragédia e colocaram sósias das pessoas que deveriam morrer. Gente, o filme foi feito com a cara, com os artistas que tinham a cara dos homens que tinham que morrer. Você não sabia disso, né? Ah, mas quem fez o filme sabia, sim. John Jacob Astor, representado. Isidore Strauss, representado. E Benjamin Guggenheim, também representado. Aí vai minha diquinha, não bata a palma pras coisas do demônio, não. Não ache bonito os mega sacrifícios humanos a Satanás. Bom, eu já falei demais por hoje. Essa é a minha opinião, você não precisa concordar comigo, tá bom? Escreva aqui embaixo o que você pensa sobre a tragédia do Titanic. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!